Ok, então, boa tarde, então, meninas e meninos. Meu nome é Laisa e eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. É a primeira vez que como convidada, então, assim, você é muito prática, muito simples, né? Do meu jeito, assim, de ser. E é uma honra estar aqui com vocês. E a pastora Fabiana não está aqui, mas eu gostaria de agradecer ela pelo convite de estar aqui nessa reunião e honrar a vida dela, né? E porque foi Jesus que me apresentou para vocês, vocês foram resposta de oração. E também honrar a vida da pastora Fabiana e do pastor Rony, por eles terem obedecido, né, esse chamado do Senhor, e hoje eles serem em direção para nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. E eu gostaria de pedir para a Adri orar pela nossa reunião, pela palavra de hoje, né? Pela minha vida, antes da gente começar a palavra mesmo. Pode ser, Adri? Pode sim. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigado por essas vidas preciosas que entraram aqui, Senhor, para estar conosco, para receber a tua porção, aquilo que tu preparou hoje para nós, aquilo que tu trouxe para a vida da Laisa e que ela vai impartir conosco, Senhor. Eu peço que tu guarde a casa dela, guarde a vida dela, Senhor, guarde a conexão, Pai. A internet é tua, essa sala é tua, Senhor, para que tu venha manifestar a tua vontade aqui no nosso meio. Guarda cada mulher que está aqui, cada pessoa que entrou aqui, cada mulher e homem que entraram aqui, Senhor. Que a tua palavra, Pai, que for lançada hoje, ela venha cair em terra fértil, que são os nossos corações, e que ela venha dar fruto, fruto permanente. Eu oro para que o teu Espírito Santo ministre cada uma de nós aqui. Ministre nossos irmãos lá no Paquistão, Senhor. Ministre eles, Pai, que o teu Espírito Santo venha traduzir tudo aquilo que a Laisa vai falar, Senhor, que venha traduzir ao coração deles, venha traduzir para que eles compreendam, Senhor. Porque como em Pentecostes, que cada um falava uma língua, mas todos entendiam, porque o teu Espírito Santo estava sendo derramado lá. Que seja assim nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, que tu venha ministrar as nossas vidas e falar na língua que cada um entende, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, papai. Tu tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Adri. Glória a Deus. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor, né? Então, meninas, meninos, a porção que o Espírito Santo separou para hoje à tarde está lá no livro de Lucas, capítulo 11. Estava até compartilhando ali com a Simone antes, para ela já ir procurando. Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 13, que é a parábola do amigo importuno. É Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 13, tá? Gostaria de ler aqui com vocês. Estão me ouvindo bem, né, gente? Ok, amém. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar para o seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver. E vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentro de vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem? Até aqui. Glória a Deus. Como falei ali, a parábola do amigo importuno, né? Como a gente já conhece. Eu gostaria de fazer primeiro uma pequena reflexão sobre o que o Espírito Santo trouxe para mim, as impressões que ele trouxe para mim sobre essa parábola, tá? Para depois a gente entrar mesmo na palavra aqui, tá, gente?
esse texto ali, o Senhor me trouxe, que o Senhor Jesus sempre usava parábolas, né, para ensinar, para trazer detalhes, trazer as coisas do cotidiano, né, simplificar, até para quem estava ouvindo, né, o Senhor Jesus sempre foi muito simples, muito humilde, e nessa palavra nós vemos uma situação muito inusitada, é algo sobre um amigo que bate, é uma história sobre um amigo que bate a porta na meia-noite, que é um horário que você não recebe visitas, ainda mais naquela região lá do Oriente Médio, não é comum, né, receber pessoas nesse horário, até para nós aqui não é comum. E esse horário não é comum também de se fazerem refeições, né? Só que aí eu dei uma pesquisada sobre a questão cultural também, né, no Oriente Médio, e nessa época aqui que a Bíblia estava falando, era a época que os viajantes usavam no Oriente Médio para fazer as suas viagens durante a noite, até para evitar, porque o sol é muito quente, para evitar queimaduras, evitar alguns tipos de enfermidades, né? Então, provavelmente essa pessoa que bateu a porta, ela estava a caminho de uma viagem, né? Estava precisando de um pouso, precisando de alimentação, precisando de descanso, né? E por isso que ela acabou batendo nesse horário ainda. Então, assim, essa situação é uma situação muito atípica. Aquilo que aconteceu foi uma surpresa, né? Esse contexto, essa história que Jesus trouxe. E outra coisa, que eu fui anotando e fui fazendo vamos dizer, um estudo, né? Oferecer alimento a alguém faminto que chega à sua casa era uma questão de honra para aquele povo, né? Para o Oriente Médio. Não só para sua casa, mas também para toda a comunidade. Né? É uma questão cultural desse povo. Os pães, eles eram sempre feitos em fornos, nos vilarejos, naquela época. As mulheres, elas se reuniam para assar os pães, todo mundo junto, em comunidades, e a última fornada era sempre feita no final da noite. Então, assim, em resumo, todo mundo sabia o dia que era feito os pães, todo mundo tinha pães frescos naquela época no mesmo dia, e todas as famílias sabiam a quantidade de pães que existia na cada casa. Os pães não eram a única fonte de alimentação naquela época ali, mas eles eram geralmente usados como talheres, né, durante as refeições. Eram usados como talheres para você... A gente já viu isso em vários filmes também, né? Para pegar, às vezes, um caldo, para pegar uma carne, como se fosse para... Eles comem com as mãos, né? Então, os pães eram usados muitas vezes como talheres. Outro detalhe aqui que eu escrevi também, sobre essa história. O amigo, ele bate a porta pedindo 3 pães, isso me chamou a atenção. O que quer dizer? Que um pão seria para o hóspede, para oferecer ao hóspede, o outro pão seria para o dono da casa comer, e o outro pão seria para colocar sobre a mesa, para ter uma sobra, vamos dizer assim, para aquele amigo que chegou, para aquele hóspede que chegou, não ficasse constrangido de pensar, poxa, eu comi um pão, o dono da casa comeu outro, e agora se eu não vou, então eu não vou comer o meu pão, para não faltar para as pessoas da casa, né? Para não ficar constrangido com aquela situação, para não deixar de se alimentar. Isso também é uma questão cultural. E outra coisa que eu anotei aqui também é sobre quando o amigo, ele grita lá de dentro da casa, porque ele já estava deitado com seus filhos, ele grita assim, não me importunes, porque eu já estou deitado aqui com meus filhos, né? Então, o que eu imagino? Que aquela casa era uma casa muito humilde, uma casa pobre, né? E que o pai e a mãe dormiam junto com os filhos. Eu imagino um em cada ponta, os filhos no meio. Então, se eles fossem abrir a porta, fosse receber alguém naquele momento, seria um momento que realmente estava sendo importunado, estava sendo incomodado. Então, era uma coisa que mexia com toda a família, aquela situação. Uma situação simples, mas que ia tirar aquela rotina, né? Ia ser realmente um incômodo. Chamar alguém de amigo remete a uma intimidade, né? E remete à confiança, à liberdade que você tem com uma pessoa. Então, aquele amigo que bateu, ele chamou assim, amigo. Você pode me emprestar? Então, com certeza, remete à intimidade. Ele era a única opção naquele momento. Era a opção da porta do lado, era aquela pessoa conhecida, aquele amigo que você tem intimidade. Isso me fez meditar em 2 situações. Quantas vezes nós temos pães na nossa casa, quer dizer, desculpa, quantas vezes nós não temos pães na nossa casa, quando chega alguém faminto, quando chega um viajante faminto, e nós não recorremos para quem tem. Digamos, nós não recorremos a amigos que têm pães, às vezes por questão de vergonha, ou às vezes questão de orgulho, né? Ou simplesmente porque você acha que você está incomodando aquela pessoa. E outra situação também seria quando você que tem o pão e alguém bate na sua casa e você não quer fazer um esforço para você ajudar essa pessoa, para você
Porque você tá se sentindo incomodado. Você está demonstrando o teu sacrifício, que aquela pessoa está te incomodando, importunando você. Então, são duas situações que acontecem na nossa vida. Porque quando nós dividimos o nosso pão, é quando nós decidimos alimentar as pessoas. E se eu estou servindo a mesa, eu preciso lembrar que quando eu sirvo os pães, Deus que nos conhece, né, que nos chamou, ele está preparando uma mesa para nós. Então, às vezes a gente fica naquela preocupação, assim, de, poxa, se eu me dispor, né, a servir esses pães, quem está servindo a minha necessidade, né? Então, o Senhor está falando aqui que é Ele que prepara uma mesa para nós, Ele que cuida da nossa necessidade, né? Deus nos chamou para alimentar o viajante faminto, mas precisamos lembrar que os pães precisam estar prontos, preparados, para quando o viajante passar e bater na nossa porta, a gente ter o que servir. Que nenhum viajante diga que passou pela nossa casa e não teve pão para comer. Também não adianta a gente ter alimento e não ter a capacidade de distribuir o alimento. É o que está falando aqui também, né? Porque esse amigo ali na parábola, ele relutou. Ele serviu, mas ele relutou. Alimentar um faminto traz honra não somente para minha casa, mas traz também para toda uma comunidade. Então, ali, como eu falei, se aquelas pessoas naquela época demonstrassem que chegou alguém na sua casa e você não tinha o que oferecer, era uma desonra para aquela família e para toda a comunidade. Assim também é para nós, né? A gente traz aqui para a nossa realidade. Se alguém bater, alguém precisar de um pão, a gente está falando aqui no pão no sentido da palavra agora, né? Se alguém bater, precisar de ajuda, precisar de um consolo, de um conforto, de uma ajuda, e a gente não atender, não vai ser só desonra para a nossa casa, né? Vai ser desonra para a nossa comunidade, porque nós somos aqui, né? O corpo de Cristo, né? E o Senhor falou comigo assim, se preparem para ser incomodado por amigos que vão bater na sua casa, porque eles vão sentir o cheiro de pão fresco. Então, o Senhor já está dando essa palavra para nós, para nos dizer assim, ó, vocês vão ser incomodados, vocês vão ser importunados, porque pessoas vão sentir que tem um cheiro de pãozinho fresco aí, preparadinho, pronto para servir os famintos. Como vocês estão vendo aqui, essa é uma parábola sobre oração, né, gente? Que o Senhor Jesus estava trazendo essa linguagem figurativa dos pães, sobre servir, mas é sobre a oração que a gente está falando aqui. E o Senhor está nos chamando para nos preocupar e nos ocupar com a necessidade do próximo, né? Com a urgência e a necessidade da oração, em primeiro lugar. Porque é muito fácil a gente ver a necessidade do próximo, né? Entender que alguém está precisando. A gente vê tantas coisas acontecendo no mundo, a gente vê notícias na internet, notícias na TV. Mas agora a gente se preocupar com a urgência da necessidade do próximo, a gente sofrer a dor do próximo, a gente chorar, se colocar no lugar, é isso que o Senhor está nos chamando nesse tempo. E principalmente pela necessidade da oração, porque sem a oração a gente não tem como sentir essa dor, né? A necessidade. Deus quer que a gente perceba a necessidade de quem precisa do alimento, mas também perceber a urgência, a necessidade de bater na porta do Pai para pedir ajuda. Se um amigo atendeu o outro, nessa parábola, por causa da insistência, numa hora importuna, o que não fará o Senhor, um Deus amoroso, diante de uma oração perseverante? Ele, como diz na palavra, né, no versículo 9, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito íntima que aconteceu comigo hoje no meu tempo de oração. Nessa manhã eu estava orando sobre esse encontro, né, sobre essa palavra, e essa palavra o Senhor me deu durante a semana. Eu tinha outra palavra, estava tudo pronto. E essa semana o Senhor, eu acordei, o Espírito Santo falou assim a palavra, amigo. E eu falei, claro, né? Vamos nós. E aí o Senhor falou, não, você vai falar sobre amigo. E aí eu comecei a procurar, né, pesquisar, e o Senhor me levou nessa palavra do amigo importuno. E aí, hoje de manhã, quando eu estava conversando com o Senhor, o Espírito Santo me levou a um sentimento de rasgar meu coração. Um sentimento de arrependimento muito grande. Foi um sentimento de dor no meu coração, assim, que eu nunca tinha sentido. E eu tenho orado, tenho pedido para o Senhor, para Ele me ensinar a clamar pelo povo, a sentir a dor do povo, a sentir, entender a necessidade íntima das pessoas. E como que a gente faz isso, né? Através da oração.
Então, eu senti que o meu coração estava sendo rasgado. Eu senti muita vergonha, constrangimento na presença do Senhor. E aí eu comecei a chorar muito e eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, eu lamento muito, Senhor. Por até aqui eu ter vivido para mim mesma, por o tempo que eu perdi, que eu deixei de me colocar na posição de estar clamando, orando, amando, cuidando das pessoas. Eu me entendi, né? Eu entendi onde que o Senhor queria me colocar nesse tempo. Eu entendi a necessidade do clamor, eu entendi a necessidade da oração, eu entendi a necessidade do meu próximo, eu entendi como eu me coloquei numa situação num lugar tão de egoísmo, e eu pedi muito perdão para o Senhor. Foi um momento assim de constrição, de arrependimento. E aí o Senhor falou muito comigo assim, é necessário não só que você se arrependa na minha presença, mas que você declare isso, esse arrependimento para as tuas irmãs, né, para aqueles que estão ouvindo. E eu quero, neste momento, pedir perdão para vocês. Vocês estão aqui representando a Igreja de Cristo, né? Vocês são minhas irmãs, né? A Igreja do Senhor. Eu quero também, vocês estão aqui representando as nações também. Então, neste momento, eu quero pedir perdão para vocês por eu me lamentar profundamente mesmo, meninas, por esse tempo que foi perdido, sabe? É um tempo de arrependimento. É um tempo meu Deus, o Senhor falou assim, quanta falta de amor, quanta falta de empatia, quanta falta de cuidado. E eu me arrependo de verdade. Eu falei, Senhor, é tempo de morrer. E eu falei, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer para mim mesma. E eu quero dizer que eu amo vocês. E eu quero que vocês me perdoem por eu não ter amado vocês, por não ter entregado uma palavra, por não ter sido consolo, não ter dado o pão que o Senhor pediu para mim tantas vezes para eu ter dado. Mas eu sou tão grata a Deus pela misericórdia dele, que hoje ele permitiu que essa palavra fosse declarada. E por ele estar permitindo que a gente sempre volte no lugar que ele quer que a gente volte, né? Pelo amor dele, pela misericórdia dele. Eu fui tão tomada, tão tocada pela misericórdia de Deus hoje de manhã, porque eu falei, Senhor, eu não entendi a tua misericórdia. Eu não entendi o teu amor, Senhor. E é assim que o Senhor sente pelas nações. É assim que o Senhor sente pelas pessoas. Esse é o amor do Senhor. Não é do meu jeito. Então, eu sou tão limitada. Eu falei para o Senhor. Eu falei assim, eu não quero sair deste lugar, Senhor. Eu só quero que as minhas irmãs entendam que eu amo elas. E que eu quero cuidar da vida de vocês. Eu quero cuidar de quem o Senhor colocar na minha vida. E nós somos chamados para cuidar umas das outras aqui. Então, por isso que o Senhor falou, é amigo, vocês são minhas amigas, as amigas de Jesus, as amigas que o Senhor me deu. E nós somos amigos de Jesus para as nações, né? Para o nosso país, para as nações, para onde a gente for levado. Então, o Senhor está falando que ele está ajustando o corpo, né? Para entender o nosso lugar e o nosso propósito. Né? Ele é tão paciente, ele é tão bondoso, né? E o nosso lugar, nosso propósito só pode ser revelado na presença dele. Né? A porta está aberta, Deus não está dormindo, Deus está atento. Então, como a palavra está dizendo ali, se você pedir e você buscar, a porta vai se abrir. Então, o Senhor está falando de oração, de clamor. Né? Qual é o pai que seu filho pedir um pão vai dar uma pedra? Então, porque o nosso Deus, né? O nosso Senhor, se a gente clamar, não vai nos abençoar, não vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. E principalmente quando nós colocamos nosso coração contrito na presença dele, nós clamamos pelo nosso próximo. Né? Se vocês, como diz a palavra ali, né? Se vocês são maus, sabem dar boas coisas, quem dirá o seu Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que pedir. E clamar pelo Espírito Santo, pelas outras pessoas, porque nós já temos Jesus. Glória a Deus por isso, né? Nós já temos ele. E esse vazio que eu senti hoje, essa vergonha que eu senti hoje, eu pensei, meu Deus, quanto tempo eu perdi, que eu podia ter levado Jesus para as pessoas. Para quantas pessoas eu podia ter falado? Para quantas? Eu ouvi essa semana um vídeo no Instagram, nem me lembro de quem estava falando, mas eu fiquei muito impactada que ele estava comentando ele fez um cálculo de quantas vezes o cálculo ele pensou assim, quantos anos que os pais dele, que essa pessoa tem hoje, e a média de expectativa de vida que os pais iriam viver, e quantas vezes ainda ele iria se encontrar
com os pais, até que os pais, né, chegassem nessa expectativa de vida, até a possível idade, né, que os pais iriam falecer, digamos assim. Então, assim, nossos encontros com nossos amados são muito limitados nessa vida. Hoje nós estamos aqui reunidos, glória a Deus pela internet, né, que a gente tem esse acesso rápido, mas os nossos encontros pessoalmente, né, aqueles encontros de mesa, né, são muito limitados. Tanto aqui nós, aqui, como com a nossa família, com nossos pais. Então, eu penso assim, gente, nossa, Senhor, eu falei com Deus assim, quantos encontros com meus irmãos, né, com pessoas que precisavam te conhecer, foram perdidos nesse tempo. Quantas vezes que eu desperdicei esses encontros? E eu fui, assim, gente, tomada realmente por um arrependimento. E eu entendi que essa é a posição e não dá para sair disso, né? E eu quero profetizar aqui nesse grupo. Eu quero profetizar aqui nesse tempo que o Tropa de Elite, ele tem dispenseiros de pão da vida, né? Que é o Senhor Jesus. Que nós somos dispenseiros, né? E dispenseiros, né? Nós temos nomes aqui também do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Para esse tempo, para esse país, para essas nações, para o povo que precisar, para os viajantes que vão bater na nossa porta, para o povo faminto, sedento. Nós não vamos viver para nós mesmos, que nós não vamos ter esse coração fechado, né? Eu falo por mim, tudo que eu estou falando aqui, estou declarando porque saiu de dentro de mim, porque a palavra sempre passa de dentro para fora. Então, eu estou falando aqui com toda sinceridade e honestidade no meu coração, né? Que nunca falte pão para os viajantes, que nunca falte pão para os famintos, e que haja união de espírito e haja alinhamento sempre no corpo de Cristo, começando aqui por nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus falou uma coisa que eu achei muito linda. Deus falou assim, ó, onde se levanta se levanta uma família. E Deus está falando que nós somos uma família. Então eu glorifico o nome do Senhor por esse tempo de união, de alinhamento, de ele estar ajustando, né? Ele está ajustando a nossa família. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada uma de vocês aqui e pelas pessoas que vão escutar depois. Essas pessoas também fazem parte dessa família. E pelas pessoas que o Senhor vai alcançar ainda através dessas lives. Porque isso aqui vai ecoar pela eternidade, o que a gente está conversando hoje, né? Porque o Espírito, ele é vivo. Não importa se a gente vai passar nessa terra, mas isso aqui vai ecoar. E eu creio que o amor do Senhor, ele está entrando em nós, ele está fluindo, né? E esse pão vai chegar nos famintos, gente. Eu creio, no nome de Jesus. E é isso, gente. Não tenho mais o que dizer. Eu agradeço, eu glorifico o nome do Senhor, pelo amor dele, pelo cuidado dele. E por essa palavra de hoje, que é muito necessária para os dias de hoje, porque a gente está vivendo, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo nesse mundo afora. Eu glorifico o nome do Senhor por esse lugar seguro, por esse tempo de mesa, porque nós estamos aqui num lugar de segurança, né? Nós podemos contar umas com as outras. Isso aqui é uma riqueza que nós temos aqui, umas com as outras. E é isso, gente, a palavra de hoje. Glória a Deus.